Olá, pessoal do Terceirão, professor Fernando Rosário, para fazer aqui uma breve revisão sobre um assunto bem extenso, mas que eu vou tentar ir direto ao ponto. O capítulo 3, o Antigo Regime, falando um pouquinho aí sobre como essa burguesia, sobre como esses ricos comerciantes que já tinham o poder econômico do fim do feudalismo para o começo da Idade Moderna, também quiseram passar a ter o poder político. Você lembra que lá no fim do feudalismo, aqueles artesãos que tinham uma ocupação que serviam no feudo, mas que também serviam na zona urbana, sapateiros, marceneiros, alfaiates, quando houve uma sedentarização dos bárbaros e quando houve um processo de melhoria da produção de alimentos, com o arado, com a produção de excedentes, começaram a sair dos feudos, foram para ceras medievais, foram para cidades com muralhas, os burgos, e formaram corporações de ofício, onde eles combinavam os preços, combinavam para quem ensinar a profissão e acabaram enriquecendo. Essa burguesia inicial precisava fazer com que o sistema feudal fosse ruindo. Ou seja, é muito difícil para um comerciante, em cada lugar que ele vai, ter uma lei e uma moeda diferente. Imagine que eu vendo tecidos e num lugar é medido em polegadas, no outro em palmos, no outro em cúbitos, no outro em jardas. No lugar que eu vou, usa pesos como moeda, no outro escudos, no outro libras, né? Me atrapalha muito na conversão, eu perco dinheiro. Só que não adiantaria um rei sem poder pedir para os senhores feudais unificarem as moedas. Os senhores feudais não obedeceriam. Então os burgueses em cada região combinaram de contratarem soldados mercenários para os reis, soldados que não eram patriotas, mas que trabalhariam em troca de remuneração. Existe um rap, para você lembrar isso, que mostra a aliança da burguesia e da realeza. O rap é mais ou menos assim: até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Bom, estes reis que tiveram exércitos mercenários e a burguesia que teve leis e moedas unificadas precisavam de um arcabouço teórico para justificar talvez o injustificável. Tentar comprovar que era bom ter reis mandões, reis de poder absoluto, como se fossem os marqueteiros da época. Um deles foi Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, que funcionaria como manual para o príncipe treinar para virar rei, ele nunca escreveu os fins justificam os meios. Mas essa é a ideia que está por trás da sua obra. Um rei poderia ser cruel, poderia ser malvado, se a sua finalidade fosse deixar um país calmo, tranquilo, ele poderia usar o meio que fosse necessário para atingir este fim, ainda que fosse a tortura. Bossuet, Jacques Bossuet, dizia que se Deus permitiu que um príncipe nascesse, é porque ele quer que ele seja o próximo rei. Se o rei governa é porque Deus permitiu, é a teoria do poder divino dos reis. Já Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, o monstro apocalíptico que vem do mar e que pune os pecadores, diz que o rei é o Leviatã. E que o rei é o Leviatã, o monstro do Apocalipse, que só pune os pecadores. Se você cumprir a lei, se você pagar os seus impostos,
Se você nunca reclamar do rei, você não será punido. Então um rei absolutista só vai punir quem for um garoto malvado. A política econômica do absolutismo do antigo regime é o mercantilismo. Se na Idade Média você era rico porque você tinha terras, porque você tinha feudos, o feudalismo, na Idade Moderna você vai ser rico porque você tem mercadorias. No feudalismo você tem feudos, na Idade Moderna você é rico porque você tem mercadorias. Mercantilismo, especiarias, tecidos, né? Bom, existem 3 grandes princípios do mercantilismo para um país, para um comerciante, para uma nação enriquecer. Acumular ouro e prata. Ouro e prata são metais preciosos. Então, este princípio chama metalismo. Exportar, vender mais do que comprar. Exportar mais do que importar. O prato da balança do exportar fica mais pesado do que o de importar. Balança comercial favorável. E você cobrar impostos mais caros dos produtos que vêm de fora para proteger a indústria nacional. Protecionismo. Gente, também é deste contexto do século XVI, entre 1500 e 1600, a reforma protestante, a reforma religiosa, quando um monge católico alemão chamado Martinho Lutero, ele não encontra um erro na Igreja Católica, ele encontra 95 erros e escreve 95 teses que ele fixa na porta da igreja onde ele era padre, lá na Alemanha. Falava, o cara é louco! A igreja mandava para fogueira quem falava mal da igreja. Então ele recebeu proteção da burguesia, porque a burguesia não estava muito contente com a Igreja Católica. Lembra que a burguesia, ela tinha o perdão dos pecados, muitas vezes cobrado em dinheiro de padres corruptos. O clero católico estava muito corrompido. Nicolaísmo era a perversão sexual de alguns padres, tá? E simonia era a perversão financeira e econômica de alguns padres. Então, nicolaísmo, a questão mais sexual, a perversão mais mundana de alguns padres, e a simonia, a perversão mais financeira de alguns padres, tá? E o Martinho Lutero reclamava disso e teve o apoio da burguesia, que não estava muito contente de ouvir falar que os ricos não iriam para o céu, né? Que não estava muito contente de ter que dar parte da sua herança para a igreja, para morrer pobre, porque os ricos não entrariam nos céus, tá? Entre os erros que o Lutero criticava e falou para serem corrigidos, estavam na igreja luterana, estava o batismo de crianças, estava que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua de cada povo, estava não cultuar as imagens, porque ele dizia que isso era motivo de corrupção, tá? Ainda nesta época nós tivemos o rei Henrique VIII da Inglaterra, que quis se casar com a sua amante, a Ana Bolena, se separando da Catarina de Aragão, e o Papa não permitiu. Ele, como rei da Inglaterra, falou, olha, se não permite, eu criarei uma nova igreja aqui na Inglaterra. O Papa falou, olha, você não terá seguidores. Ele falou, vou ter, porque como eu sou rei da Inglaterra, eu obrigo as pessoas da Inglaterra a seguirem a igreja que eu estou criando, a igreja anglicana. Os que não quiseram seguir fugiram para as 13 colônias, mas este é um outro assunto. Não é à toa que várias cidades norte-americanas têm o nome New na frente. New York, New Orleans, New Jersey, porque são nomes de cidades que existiam na Inglaterra e quando vieram para a América tentaram reconstruí-las de um jeito novo, já que não moravam mais lá na Inglaterra, pois estavam fugindo do Henrique VIII. Na Suíça tivemos um cara chamado
João Calvino, que defendia que o lucro e a riqueza não eram um pecado, como a Igreja Católica falava, mas sim uma bênção. Se você estava enriquecendo, era sinal de que Deus estava te abençoando. E isso soou como uma música para os burgueses, que apoiaram muito essas novas religiões que estavam protestando contra a Igreja Católica. A Igreja Católica não ficou tão quietinha assim, não é que ela aceitou perder fiéis. Ela fez a Contra-Reforma, uma reação para evitar perder fiéis, mas de um modo um pouco violento. Ela teve dois grandes instrumentos nessa reação: o Index, uma lista de livros proibidos que, se alguém tivesse em casa, poderia ser considerado um herege, um pecador, e ser queimado numa fogueira em praça pública, e a Inquisição, um interrogatório onde a sua punição poderia ter seu corpo queimado para o seu espírito ser liberto, segundo os princípios católicos da época. Gente, por enquanto é isso. É muita coisa, mas eu tentei ir direto ao ponto. Estudem. Até a próxima!